isso que a Tânia mostrou se enquadra necessariamente no que é dito pela vigilância. Eu tenho que ter segmentações para ter objetividade, seja ela humana, seja ela ambiental, seja ela animal e seja ela vetorial. Isso é somente isso. Os meus objetivos, eles devem ser traçados de uma forma que eu consiga defini-los, para então criar estratégias a partir de então. Então vamos falar um pouco sobre o que seria a vigilância pensando de uma forma integrativa, gente. Jamais, quando eu penso em doenças, estou falando de doença humana, né, essencialmente, necessariamente eu tenho que incluir quem é o ser humano no contexto que ele vive. Eu não posso desassociar. Nós temos, né, o ser humano por si só tem um egocentrismo próprio, mas ele tem que entender que ele também é um ser que faz parte de um contexto. E esse contexto necessariamente perpassa por onde vive, por onde come, por onde anda, como vive, como anda, o que usa, o que cria. E todas essas relações têm quebrei o negócio. Tem uma relação. E essa relação ela pode ser positiva como pode ser negativa. Ou se ser simplesmente uma relação. Então, isso a gente tem que tentar trazer para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho. Não só da vida como um todo, mas também incluindo o que seria setor saúde, no setor educação e assim por diante. Nós não podemos dissociá-los de forma nenhuma. Então, esse objetivo traz isso. Então, para quem não sabe, algumas pessoas me perguntaram hoje, e aí, como é o Ceará, né? Como é o Ceará pensando na transmissão da doença de Chagas, ou o risco da transmissão da doença de Chagas vetorial. Nós estamos falando aqui, a princípio, de vetor. Tá? Então, o estado do Ceará, inclusive a capital, tem barbeiro, gente. A gente tem barbeiro em todos os municípios do nosso estado. Vocês vão passar por alguns insetos ali numa das estações e vocês vão perceber que eles são muito próprios. São bichos muito distintos. É tudo barbeiro. Mas cada um tem o seu jeitinho, né? Todo mundo aqui é gente, mas cada um tem o seu jeitinho próprio. E nem por isso a gente deixa de pertencer à mesma espécie. E com as nossas particularidades em si, tá? Então, nós estamos aqui, não é? Nós estamos no que seria a nossa superintendência do litoral leste de Jaguaribe. Então, coincidência ou não, né? Todos os municípios de nossa região, que nós estamos aqui hoje, são municípios de alto risco de transmissão vetorial. E isso não é à toa. Então, são essas as crianças que vocês vão se deparar por ali, com outras também, né? Tem outros insetos, mas aqui no estado nós temos 9 espécies de barbeiro. Mas de rotina nós encontramos 7. Os outros 2 são mais silvestres e mais pontuais. Bom? E domiciliados, a gente sabe que os nossos brasilienses, né, vulgarmente como a gente chama, e o pseudo-maculadas são os mais comuns. Então, percebam a nossa distribuição. Eu tenho esses insetos em praticamente todos os municípios do estado. E isso não é alheio. E aí eu tenho que considerar muito importante na nossa região, ródinos nasudos. Quando eu penso em carnaúba, coisa que vocês não têm, tem mais carnaúba que gente, então eu tenho que necessariamente pensar em ródinos, gente. É uma espécie que vive associado às palmeiras. É um bicho silvestre, ele não domicilia a casa. Ele até chega no pé do domicílio, mas ele não mora com as pessoas. Mas é aquela história, quando provocado ele é pior do que muitos outros. Ele é muito rápido, a picada é muito, muito, muito alergênica. Risco de ter reações alérgicas importantes está associada a ródinos. Então, chegar nas unidades de vocês, uma pessoa dizendo que foi picada e que está lá um nó, e que está lá, estou com risco de edema. Eu conheço mais de uma pessoa que teve edema de glote por ter sido picado por ródinos. Mais de uma. Pensa que é aranha. Então, assim, eu não posso negar que pode ser ródinos, tá? Ródinos tem que ter muita atenção. É um bicho muito astuto, muito rápido. Sobe em tudo que vocês imaginarem. Sobe em vidro. Ele consegue caminhar em vidro.
Então não dê as costas pro Roger, sai assim, ó. Porque se você brincar, ele é um bicho muito diferente. Todo o gênero dos Rodions é um bicho bem complicado. Então tenha atenção. Então pensou em carnaúba, pense em códigos. Em todos os nossos lugares. Bom, isso tem que ser pensado sim. Então quando a gente pensa de uma maneira geral, tudo isso que a Tânia trouxe, em algum momento está vinculado ao que se faz de vigilância e controle. Ela só falou com outras palavras. E aqui eu quero trazer apenas quem somos nós, entes populares. Quem é a população? Nós somos gente, nós somos profissionais, nós somos filhos, nós somos pais e nós somos a população. A gente tem que lembrar disso. Não, a gente está aqui para estimular a população a participar. E qual o quê? Né? A gente tem que pensar, eu sou o quê? Na tarefinha que a Tânia nos colocou muito sutilmente, que eu acho que a metade não entendeu, é: quem sou eu? O que que eu quero? O que que eu espero? Como é que eu posso? Como é que eu me incluo? Então, eu quero me incluir? Acho que a primeira pergunta é: eu quero ou não quero? Né? Então, a partir de então, a gente consegue fazer uma mobilização. A gente consegue, de alguma forma, seja virtual, seja presencial, seja por um site, seja por um cartaz, seja por um aplicativo, seja usando o barbeiro em si, quais são os meios que eu tenho para que eu possa discutir esse assunto? O que que eu posso usar ou não? O que que eu posso contar ou não? Não, mas eu recebo frequentemente essa desculpa: Cláudia, eu não tenho kit para fazer a mobilização dos vídeos, meu irmão. Se tu estiver esperando voltar barbeiro para então tu começar, te senta. Porque tem tantas outras oportunidades hoje que essa é mais uma. Então vamos buscar alternativa? O que que eu posso contar? O que que é mais factível? O que que é mais simples? O que que é mais necessário para aquele lugar? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aqui eu trago uma coisa que muito me orgulha e espero que a gente possa avançar enormemente. Quando a gente fala de vigilância com participação popular, a gente necessariamente deve ter um local de orientação. Esse local de orientação é o que a gente chama popularmente de PIT, né? É o nosso posto de informação de triatomínio. E aí, eu uso essa imagem como uma representação do que nós temos hoje no Estado. O serviço de vigilância ou controle, ela existe praticamente corriqueiramente em torno de 140 municípios do nosso Estado. Pode mudar um ou outro para pular, mas a vigilância com participação popular é realmente cadastrada, com georreferenciamento, com o nome de quem é responsável, o telefone, como achar. Nós temos aproximadamente, hoje já é mais do que isso, a gente está com, isso aqui é final do ano passado, para esse ano a gente já tem quase 1.000 PITs implantados, e realmente reconhecidos pela comunidade. E o que a gente estimula é que isso esteja associado à atenção primária. É a nossa porta de entrada de serviço, gente. Ah, mas vamos juntar até bicho aqui? Não é isso que a gente quer. O próprio posto é um lugar que normalmente tem barbeiro. Não é alheio e não é piada. Então, se o posto da zona rural, se ele passa um tempinho sem uso, pode ter certeza que vai ter barbeiro. E manda os meninos borrifar. A resposta é essa. O borrifar é uma atitude para que as coisas possam continuar. Mas por que tem barbeiro aqui? Por que eu dou as costas quando eu vou ali, passo 15 dias, quando eu volto tem barbeiro aqui? Então é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Então, ter consciência que esse lugar é reconhecido, se é pelo próprio barbeiro, que ali é um lugar de PIT, por que não vai ser pela população? Quando eu digo isso, a gente tem que entender que é a desculpa
ter um posto de informação tratamento instalado na unidade básica é a desculpa para se falar no assunto. É para isso que eu quero. Então, ter a vigilância alinhada à saúde, em que sentido? No sentido mais amplo de poder conversar. A unidade, ela serve de acolhimento em todo. Então, quando a população encontra um profissional de saúde, não interessa qual exercício ele tenha, ela quer tirar uma dúvida, né? Às vezes a gente chega no canto e diz: mulher, eu estou querendo tomar um remédio para tal coisa, presta? Não sei. Mas a população não entende que talvez eu não seja a melhor pessoa, mas ela entende que eu sou o serviço de saúde ali representado. Então, a representação do serviço de saúde é a informação. Você não precisa saber tudo. Saber orientar, saber acolher, saber receber aquele questionamento, aquela pergunta, aquela dúvida, talvez é o que faça mais diferença. Então, saber orientar. Assim, não, eu quero saber do diabo de barbeiro. Quem é que ainda vai trazer? Então, a gente tem que discutir isso. Quem sou eu enquanto nesse processo? Tá? Então, quando eu trago a representação dos postos, é essa representação que, pelo menos naquele lugar, quer conversar sobre o assunto. Então, se enxerguem enquanto unidades de vigilância nesse sentido. Ninguém quer que, agora sim, eu vou ter que ir para a casa do povo procurar barbeiro. E não. Você tem que pensar sobre o que é ter um barbeiro em casa e saber orientar. Então, fazer a vigilância com participação popular funcionar é saber orientar, é saber conversar, é saber estimular. E isso é que vai fazer a diferença, não só para, primeiro, que essa informação se perpetue na comunidade, né? E sabermos acolher essas pessoas sem discriminação. Aff, Maria, lá em fulano de novo com um saco cheio de barbeiro. A criatura rabeira com vergonha de tanto barbeiro que tem dentro de casa. Então a gente tem que pensar em como acolher, né? Então, só para lembrar, né, quando a gente pensa em vigilância humana, a gente tem que lembrar quais são as nossas normatizações. E aí a gente está passando por um momento extremamente oportuno de notificação dos crônicos. Não quero fazer isso agora não. Eu quero que a gente traga esse tipo de informação. Eu fiz um levantamentozinho rápido a partir dos dados do GAL. Isso aqui são diagnósticos reagentes, tá? Então, todo o estado, municípios em branco é que não mandaram amostras, aliás, mandaram amostras que não tinham positividade, e percebam que, como diz minha mãe, ou pouco ou muito tem, ou seja, dos municípios que buscam diagnóstico via LACEN, eu tenho a presença isso aqui é para o município de residência, eu tenho portadores da doença de Chagas em todos os municípios do nosso estado. Praticamente todo lugar tem. E nós, enquanto essa região, temos uma área muito crítica, né? A gente tem uma sensibilidade já aqui aguçada, né? Eu parabenizo enormemente a luta que o Quixeré tem. De vez em quando eu recebo uma ligação do LACEN dizendo: o que está acontecendo em Quixeré? Estão mandando tantos foram para cá. Né? Ou seja, é a necessidade que o território enxerga que precisa, e principalmente em gestante, gente. Existe uma recomendação, mas também não é uma normatização. Nós precisamos pensar no que é a transmissão, uma possível transmissão de mãe para filho. Então, há uma recomendação que se faça dentro do pré-natal um diagnóstico sorológico. Infelizmente, isso não está coberto pela cesta básica da atenção do pré-natal. Infelizmente, né, esse diagnóstico não está coberto, não está pago pela própria atenção. Mas é uma coisa que deve ser discutida localmente. Diante da necessidade, isso tem que ser provocado. A gente não pode simplesmente dizer que não vai fazer, porque não tem como organizar tudo isso e custear tudo isso. A gente tem que entender se existe a necessidade ou não e tentar articular outras maneiras, né? Então, isso é muito importante. Um pouco já foi falado, né? Esses municípios, os 3 municípios que a gente vai trazer, né? Estamos trazendo o Expresso, eles
foram escolhidos não aleatoriamente. A Tânia falou um pouco sobre o último boletim da territorialização de vulnerabilidade do país, onde é um indicador composto, onde a partir desse endereço a gente consegue os dados primários, onde somando e subtraindo todo o estado, os scores, eu sei que aqui está meio ruim, mas os scores que nos dizem quais são os municípios que têm a maior vulnerabilidade para a doença de Chagas crônico é Xeré, Limoeiro e o município de Tarrafas, né? Infelizmente a gente não consegue cobrir Tarrafas agora, mas nesse contexto de Limoeiro e de Xeré, é óbvio que Tabuleiro tem o mesmo contexto. Não tem como ser diferente se a mesma continuidade ecológica, e quem está num está no outro, quem está no outro está no outro. Não há diferença nenhuma. E aí eu fui dar uma olhada no GAU desses 3 municípios, né? Vou passar aqui rapidamente, porque eu consolido isso aqui. Então eu tenho, não é? Eu tenho uma média, né? Eu tenho em torno de Limoeiro mais de 9% de positividade no GAU, Tabuleiro 10%, e Quixeré tem menos do que eu. Olha o tanto de amostra que Quixeré manda para o LACEN nesse tempo acumulado. Então, a gente sabe que a população está acima de 20 anos, ou seja, população ativa, é uma população que pode ser tratada, que tem que ser identificada e tem que ser resgatada. Essa população tem que estar inclusa dentro do serviço de saúde. Aí a pergunta é, será que estão? Não é? A gente sabe que já existe um avanço desse cadastramento, mas a gente pode fazer um pouco mais. Gente, e eu digo que isso é o dobro da média do estado, tá? Eu fiz uma outra separaçãozinha para comparar com o estado. Então, o estado do Ceará tem um valor geral de 2,7 de prevalência. Então, vocês, por baixo, são o dobro da média do estado. Então, assim, é uma região que por si só se justifica, tá? Então, vocês estarem aqui para a gente estar construindo esse processo é de suma importância para que a gente tenha uma continuidade, né? Inserir não só a atenção primária, mas a atenção especializada, a educação, em todos os setores que queiram participar, não importa quem são, tem que querer. Querendo é bem-vindo, querendo constrói, querendo tem a contribuir. Tá? Então, isso é muito importante. Então, só para mostrar um pouco mais, né, quem é que, infelizmente, quem é que morre, né, aqui no estado. A gente sabe que é uma população mais velha, a gente sabe que são mais homens do que mulheres, mas nós temos umas taxas que são conhecidas. Eu não quis fazer esse tipo de informação para cá. A gente tem que lidar muito mais com quem é que está precisando de nossa atenção, tá? Então, são dados mais gerais do estado. E aí a gente traz, diante de toda essa confluência do que seriam as estratégias, o que são as capacitações, educação e saúde, que é isso que vai fazer diferença. A Tânia mostrou algumas normativas nacionais. E aí eu digo a vocês que, além do nacional, nós temos muita documentação que foi construída no Estado e que te orienta e te traduz muito o que está na diretriz nacional, de uma forma pontual e direcionada dentro do nosso próprio serviço de saúde. E me orgulho demais em ter os 2 fluxogramas de atendimento, pensando em caso agudo, que foi construído em parceria com os bioquímicos que foram formados aqui na região. Então, saiu como dever de casa uma discussão de uma construção de um fluxo de trabalho dentro da própria assistência local. Então, nós, a partir disso, fizemos uma publicação e hoje a gente tem disponível, não é, para consultórios, para a unidade base, esses fluxogramas de atendimento. E aí ela tem que ser apropriada, né? E são termos gerais, mas que cada território tem que se apropriar. Quem é o fulano nessa caixinha? Quem é o lugar nessa outra caixinha? Como nós podemos fazer esse fluxograma funcionar? E isso aqui é essencial, tá? E é lógico, gente, a gente não pode pensar esse processo de educação sem irmos à comunidade. Então, seja por qual meio, em
em qual condição, aproveitar as unidades básicas, incluir na ajuda de preceptoria uma conversa sobre barbeiro, uma conversa sobre o que é a doença em si, quais são os sinais de alerta, estimular as pessoas a trazerem barbeiro, é o que vai fazer a diferença para que isso ganhe corpo. Cada pessoa dessa, de 10, de 20, de 30 que a gente conversa, quem abraça a causa já é um multiplicador. Então, a partir desse momento, a gente consegue dar vazão, né? Consegue dar continuidade naquela comunidade. E aí vem as notificações dos crônicos, gente. Aí a gente vai ter uma oportunidade, essa oportunidade está aqui, na nossa porta. A gente vai conseguir realmente instituir, né? Além de sabermos quem são essas pessoas, eu não sei se vocês já começaram a pegar propriamente na ficha de notificação do crônico, mas lá não é notificar por notificar. A gente tem que discutir a inclusão da unidade de acompanhamento daquela pessoa. Isso é que vai fazer a diferença para a perpetuação do serviço. Aquela pessoa que mora em tal canto, que é no distrito tal, é acompanhada por onde? Quais são as intercorrências? É uma ficha que vai ser dinâmica para o seu preenchimento. E a gente tem que preencher com discussão, para que isso tenha corpo, volume e sentido, tá? E nós vamos usar a notificação no Expresso Chagas. Eu quero que a gente até faça alguns exercícios antes, quando chegar a oportunidade do Expresso para a comunidade, a gente já tenha isso muito claro no nosso serviço, tá? Então, a notificação do crônico estamos num momento assim crucial e oportuno para que tudo isso aconteça. Bom, então isso é o que normatizou, né, a vigilância. Então, gente, o que eu penso e o que é que eu peço enquanto vigilância, pensando em Secretaria de Saúde do Estado, pensando numa pessoa que tenta ter um mínimo de além de cumplicidade, né, em termos de organização sistemática. Nós não fazemos só isso. Todos nós abraçamos uma série de atividades que acontecem ao mesmo tempo e que nos exigem, no mínimo, saber tocar, cantar, dançar e assoviar ao mesmo tempo. Todos nós passamos por isso, seja a junta a vida profissional com a vida pessoal. Então, nós precisamos, para fazer vigilância, seja ela de uma forma completa, eu penso que vocês pensem em vigilância como vigilância em saúde, eu peço que planejem, não tenham medo de planejar, não tenham medo de definir metas, não tenham medo de fazer acompanhamento e avaliação, não tenham medo de continuar a sua formação, buscar mais conhecimentos, não se acomodem e não tenham de forma nenhuma, Maria, tem que ler mais isso. Gente, ler é essencial na vida da gente. Tentar organizar isso de uma forma estruturada, de uma forma sistemática, vocês vão conseguir produzir muito mais, viver muito melhor e atender muito claramente às demandas que estão acontecendo. Então, nós, alguns obviamente, trabalham em unidades de pronto atendimento de emergência, mas a maioria não, mas a gente vive de apagar fogo. E aí a questão é por quê? Por que eu cheguei aqui querendo fazer uma coisa, já passou 3 dias, eu não consegui chegar naquela coisa que eu queria fazer. A pergunta é, por que isso acontece? Então, tenham coragem de dizer basta, tenham coragem de planejar, tenham coragem de organizar o que vocês planejaram para poder fazer acompanhamento, avaliação e cumprir isso. Isso vai fazer diferença enorme, enorme. Fazer por fazer, depois a gente olha para trás e não sabe nem o que foi que fez. Então isso tem que estar presente. Então eu tenho que ter isso muito claro na nossa continuidade de trabalho e sanidade. Porque o tal do celular, o tal do computador, o tal do zap não nos dão paz, seja de dia, seja de noite, seja no fim de semana. Então a gente tem que ter sanidade e clareza de objetividade para poder ser capaz
tem que ser capaz. Eu só posso ser um profissional bom se eu tiver em sã consciência e em plenitude de minha saúde. Então, planejar, organizar, acompanhar, ter meta, isso tudo faz muito sentido na vida da gente. Então, assim, quis fazer uma fala rápida, uma fala bem geral. Vocês sabem por que vocês estão aqui. Eu queria trazer apenas algumas informações e dizer que a gente tem muito, tanto a aprender com vocês, a gente quer entender o território, como é que a gente vai fazer o expresso em cada lugar. Isso nada está definido, a gente só sabe que vão ser esses 3. Mais do que isso, a gente vai ter que construir coletivamente. Então, a proposta que está para agora à tarde é que vocês sejam estimulados, né? Ou seja, trazer o presencial um pouco que a Tânia mostrou, para que a gente tenha os estalos, né? Vai ser massa fazer isso, vai ser massa fazer aquilo outro, seria bacana fazer em tal lugar, seria bacana fazer tal horário. Então, já pensem, né? Aqui eu já dei um spoiler, aqui é terra de sanfoneira, aqui é terra de música. A gente tem que promover, nem que seja uma batida de qualquer coisa, quando a gente trouxer o expresso de verdade. Incluir todas as manifestações culturais, né? Vamos envolver quem está disponível, gente. A gente tem que mexer com quem quer. Seria bacana a gente ter, sei lá, eu quero ter aqui uma pessoa falando sobre, a Tânia mostrou muito bem 2 músicas, né? Será que a gente não podia pensar em qualquer coisa, né? Manifestação mesmo da região, o que vocês acham que é interessante, o que é que tem que ser trazido naquela comunidade? Isso faz diferença porque tem um pertencimento. Então, quando a gente se percebe incluso, aquilo faz sentido na nossa vida. Então, era muito mais para trazer mais essa instigação e trazer um pouco mais dessa paixão, para instigar vocês a participarem mesmo de coração, né? Que a gente está aqui tentando construir mais alguns coraçõezinhos com doença de Chagas no bom sentido. Então, é basicamente isso. E fiquem com vontade, a gente está aqui para conversar.